Leitura do livro 1, capítulo 13. Resista à tentação. Enquanto vivermos nesse mundo, não passaremos sem tribulações e tentações. Conforme está escrito em Jó, não é pesado o labor do homem sobre a terra? Cada qual, portanto, deve estar atento às tentações, vigiando e orando, para que o diabo não encontre ocasião para enganá-lo, porque ele nunca dorme e está sempre à espreita procurando a quem possa devorar. Não há homem tão perfeito e santo que não seja por vezes tentado, e das tentações ninguém nunca está livre por completo. Todavia, as tentações são muitas vezes úteis, mesmo que incômodas e pesarosas, porque por elas o homem é humilhado, purificado e instruído. Todos os santos passaram por muitas tribulações e tentações, e delas se beneficiaram. Os que não suportaram as tentações foram reprovados e se afastaram. Não há ordem tão santa, nem lugar tão secreto, onde não haja tentações ou adversidades. Não há homem que esteja totalmente livre das tentações enquanto viver sobre a terra, porque a raiz do mal está dentro de nós. Nascemos inclinados para o mal. Quando uma tentação ou tribulação se vai, outra vem. Portanto, sempre haverá algo que nos faça sofrer, porque caímos de nossa posição de felicidade. Muitos buscam fugir das tentações e, no entanto, caem mais deploravelmente ainda nelas. Não é possível vencê-las apenas fugindo, mas pela paciência e verdadeira humildade nos tornamos mais fortes que todos os nossos inimigos. Pouco adianta quem evita as tentações apenas exteriormente e não as extirpa pela raiz. Sim, porque as tentações em breve voltarão e será ainda pior que antes. Aos poucos, com paciência e resignação, e mediante a ajuda de Deus, você vencerá mais facilmente do que com violência e obstinação. Quando tentado, procure quem o possa aconselhar, e não trate com rispidez alguém que for tentado. Dê-lhe conforto, assim como gostaria que fizessem a você. Todas as tentações começam com a inconstância de espírito e a pouca confiança em Deus. Porque assim como as ondas balançam um navio sem leme de um lado para o outro, também as tentações atacam de várias maneiras o homem negligente que abandona seu propósito. O fogo prova o ferro, a tentação, o homem justo. Muitas vezes não sabemos do que somos capazes, mas as tentações nos mostram quem somos. Todavia, é preciso atenção, sobretudo no início das tentações, porque desse modo se vence mais facilmente o inimigo, isto é, se não permitirmos que ele entre pela porta do nosso coração, se resistirmos a ele ainda no portão, a sua primeira batida. Por isso mesmo alguém disse, resista no início, porque depois o remédio vem tarde demais. Primeiro vem à mente um simples pensamento, depois uma forte imaginação, em seguida prazer, um movimento mau, e por fim, consentimento. Assim, pouco a pouco, nosso inimigo maligno obtém entrada total, porque não lhe resistimos no início. Quanto mais o homem negligencia a necessidade de resistir, tanto mais perverso ele se torna a cada dia, e o inimigo mais forte que ele. Há quem resista a grandes tentações no início da conversão, outros no final. Outros ainda são grandemente importunados quase a vida toda. Alguns são facilmente tentados, de acordo com a sabedoria e com a justiça da ordenação divina, que pesa o estado e o valor dos homens e ordena todas as coisas para o bem daqueles quem escolheu. Portanto, não devemos nos desesperar quando somos tentados, e sim orar com fervor ainda maior a Deus, para que nos ajude em todas as tribulações, porque Ele certamente, conforme as palavras de Paulo, nos providenciará um escape, para que possamos suportar a tentação. Humilhemos, portanto, nossa alma, sob a mão de Deus em todas as tentações e tribulações, porque Ele salvará e exaltará o humilde em espírito. As tentações e tribulações provam o homem e mostram quanto ele progrediu. Sua recompensa assim é maior, e as virtudes recebidas se revelam plenamente. Não é também grande coisa ser um homem devoto e fervoroso em momentos de tranquilidade. Se, contudo, em tempos de adversidade ele se portar com paciência, então há esperança e grande progresso na graça. Alguns são preservados de grandes tentações, porém, nas pequenas tentações do dia a dia são por elas muitas vezes vencidos. Isso acontece para que, sendo humilhados, jamais imaginem que podem muita coisa, visto que tropeçam em coisas pequenas.